Kamala Harris e Donald Trump seguem na campanha pela presidência dos Estados Unidos, mas a eleição antecipada nos estados começa a todo vapor. Acompanhe. A Geórgia registrou um recorde de eleitores no início da votação antecipada para a presidência dos Estados Unidos. O pleito será em 5 de novembro, mas alguns estados já começaram o processo para facilitar a vida de quem for às urnas. Na terça-feira, mais de 325 mil pessoas compareceram às sessões. O número é mais do que o dobro do primeiro dia de votação antecipada da eleição de 2020, quando 136 mil eleitores participaram. A Geórgia é um dos estados-chave na corrida Casa Branca. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump aparecem empatados em pesquisas feitas no estado. Quem vencer leva 16 delegados. São necessários 270 em todo o país para ser eleito presidente. Também na Geórgia, um juiz bloqueou a norma que exigia a contagem manual dos votos. Robert McBurney, do Tribunal Superior do Condado de Fulton, afirma que a nova regra afetaria o processo há poucas semanas do pleito. A Junta Eleitoral da Geórgia emitiu em setembro a polêmica medida que exigia justamente a contagem manual. As autoridades locais consideram a possibilidade desnecessária, pois existem máquinas capazes de fazer o trabalho. E mais, o processo poderia gerar dúvidas, atrasos e abrir espaço para a desinformação. Bom, professor Vitor, a gente falou sobre a Geórgia, um estado importante, e tudo está muito igual nessa eleição americana. Para o senhor, o que vai ser mais primordial? O que desempata essa eleição no dia 5 de novembro? Isso é o que as consequências dos últimos furacões que aconteceram nos Estados Unidos. Isso fez com que aquela margem que Kamala Harris tinha, de acordo com as pesquisas, de 5% a mais dos votos, tenha voltado para o empate. Então, se a tendência continuar, é provável que Donald Trump volte a liderar algumas pesquisas antes das eleições. E também, no caso de Donald Trump, vai depender muito da sua não participação em determinados debates para que algumas fragilidades em seus discursos não fiquem acentuadas. Então, a gente percebe que nas próximas semanas a tendência é cada vez mais um Donald Trump falando para o seu eleitorado do que necessariamente embates contra a Kamala Harris. Por outro lado, a gente percebe que a candidata, ao perder essa porcentagem, vem pedindo cada vez mais participação, porque no último debate entre eles, ela teve uma conquista em relação ao modo de se debater contra Donald Trump. Então, eu vejo que, para Donald Trump, manter a tendência do jeito que está é fundamental para a sua vitória, mesmo que seja extremamente apertada. No caso de Kamala Harris, uma maior confrontação, onde coloque ele algumas pautas que possam fragilizar, seja fundamental para que ela consiga dar um sprint final nessa campanha. E, professor, nunca é demais lembrar que não adianta acompanhar a eleição americana com a cabeça das eleições aqui no Brasil, porque é um processo diferente. E a gente falava da Geórgia, da conquista dos delegados que vão fazer efetivamente a escolha, porque não necessariamente quem leva nas urnas leva a presença dos Estados Unidos. De que forma é possível os dois candidatos, nesse momento, nessa reta final, conseguirem convencer também o eleitor aí às urnas, porque é um país que não tem voto obrigatório? Uma coisa que vem chamando muita atenção nessa eleição da Geórgia é o fato do número de eleitores previamente já colocarem os seus votos nas urnas. Para se ter uma ideia, a Geórgia é um estado historicamente republicano, mas nas últimas eleições, Donald Trump perdeu ali. Só que nas últimas eleições, até essa data, nós tínhamos cerca de 100 e poucos mil eleitores que já haviam votado antecipadamente. E agora nós já temos mais de 230 mil eleitores que estão fazendo esse caminho. O que isso significa? Significa que há uma mobilização intensa para decidir nos estados pêndulo a questão das eleições. E, a meu ver, posso estar muito enganado, mas, a meu ver, esse maior aumento diz muito mais algo sobre a campanha de Donald Trump, que está fora do poder, que está fora do governo, do que necessariamente alguém que vá votar no governo naquele momento. Porque quem vai votar no governo já está com o governo, chega até o dia 5 e vota. Agora, quem quer antecipar uma mudança, talvez esteja indo em direção ao contrário ao atual governo. Por isso que eu, repito, posso estar muito enganado, mas eu vejo que há uma tendência, provavelmente na Geórgia, de uma situação mais pró-Donald Trump.
E rapidamente, professor, o senhor diria que o interesse do americano nessa eleição talvez seja um interesse maior do que na eleição de 2020, porque a gente vê que essa antecipação mobilizou mais eleitores, ou não necessariamente? Eu vejo que sim, até pelos relatos de muitos eleitores que dizem que é uma eleição que vai decidir o futuro dos Estados Unidos no século XXI. Eu consigo perceber isso tanto dos democratas quanto dos republicanos. Professor Vitor Misiato, professor de História do Mackenzie. Muito obrigado mais uma vez, professor, pelas análises aqui na Jovem Pan. Até a próxima, um abraço. Até a próxima, boa noite.